E olha, com o pacote fiscal, o governo pretende economizar 375 bilhões de reais até 2030. Para falar sobre esse tema, a gente faz conexão agora com o economista e professor da FGV, o Mauro Rochlin. Boa tarde, Mauro. Tudo caminhando para ser votado antes do recesso. Primeiro, eu queria saber sua opinião sobre essa correria danada para o final do ano. São assuntos muito sensíveis que devem ser avaliados, como a gente acabou de ouvir da Ana, até sexta-feira. Prazo curto, hein? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, pessoal de casa. Muito bom estar aqui com vocês. Então, a correria é porque o governo precisa acertar contas para 2025. Aliás, mais ainda, mas de qualquer maneira, existe toda uma expectativa de que cortes de gastos sejam feitos. Você falou de mais de 300 bilhões de reais até 2030. Então, o mercado está muito apreensivo com relação ao crescimento muito forte da dívida do governo. E esse pacote serviria exatamente para isso, para reduzir despesas e, conseguindo fazer isso, poderia amenizar esse processo de endividamento, vou chamar assim. Então, essa grande preocupação do mercado com relação à dívida do governo, ela está se refletindo num dólar muito mais caro. A gente está assistindo a essa escalada do dólar. Isso é preocupante, porque um dólar mais caro tem influência, tem impacto muito importante sobre os preços internos, sobre a inflação. E por isso, essa correria toda, por isso, essa apreensão muito grande de se aprovar o pacote ainda nesse ano fiscal, ainda em 2024, para que muita coisa possa funcionar já a partir do ano que vem. Professor, eu costumo dizer que o mercado é nervoso, né? Qualquer coisa já dá um rebuliço danado, às vezes uma fala, né? Uma frase. Na sua avaliação, dentro desse contexto todo, essa reação do mercado, ela passou um pouco, tá indo além do que era necessário ou não? Qual que é a sua avaliação? Porque eu percebo que existe um clima que vai aumentando de instabilidade e a coisa vai piorando, né? Vai criando uma insegurança geral de coisas que talvez possam não acontecer. Então, eu queria a sua análise. Olha, eu acho que a gente tem que olhar para dois momentos nesse processo de endividamento, como eu chamei. O primeiro momento foi o que aconteceu ao longo do ano passado e até muito recentemente, quando o mercado ainda acreditava que as contas públicas estavam sob um relativo controle. Havia, ou existe ainda, na verdade, um arcabouço fiscal, ou seja, um conjunto de regras que disciplina os gastos do governo. Esse arcabouço fiscal era uma certa garantia que o mercado tem de que o endividamento não seria descontrolado, a dívida do governo não se descontrolaria e, enfim, o mercado se fiava nisso. Mas aconteceu o seguinte, em abril desse ano, o governo anunciou uma mudança com relação às metas fiscais que esse pacote previa. Esse pacote previa certos resultados orçamentários, certo equilíbrio fiscal, na verdade, para esse ano. Se imaginava que receitas e despesas do governo bateriam 0 a 0 e o mercado tinha uma certa tranquilidade com relação a isso. Porém, o que se viu ao longo do ano foi que, em primeiro lugar, em abril houve uma mudança nas regras. Se piorou a expectativa com relação ao resultado orçamentário. Esse foi um primeiro ponto. E fora isso, ao longo do ano, algumas notícias vieram acontecendo, notícias essas que mostraram que o problema seria maior do que inicialmente se supunha, do que o déficit seria maior ainda. Então, isso levou a uma exacerbação, digamos assim, do pessimismo e o resultado que a gente está vendo é um dólar muito mais caro. Eu acho que o mercado exagerou sim, mas, por outro lado, alguns motivos, algum fundamento há. Há preocupação em relação a uma dívida descontrolada. Ou seja, o governo também subestimou um pouco essa reação toda do governo, não é isso, professor? O fato é o seguinte, do mercado. O governo subestimou essa reação do mercado. Agora, professor, nesse sentido, né, tarde ou não, algumas atitudes estão sendo tomadas. A gente está acompanhando aí, todo mundo se mexendo. Na sua avaliação, estamos agora num caminho certo ou seria necessária ainda mais uma outra ação? Qual que é a sua análise? Olha, quem sabe fazer conta, ou seja, quem conhece a fundo as contas do governo, sabe de fato os detalhes de como ocorrem as despesas,
muitos dos meus colegas que têm, digamos assim, que se debruçam sobre contas do governo, têm dúvidas sobre a consistência desse ajuste fiscal proposto. Apesar de algumas medidas apontarem na direção correta, ou seja, não pode haver aumento de salário mínimo sem que esse aumento esteja dentro das regras do arcabouço fiscal. Não dá para fazer um omelete sem quebrar ovos. Esse é o ponto. Então, muitos dizem que as medidas são insuficientes. E o mercado, de fato, acredita nisso. O mercado faz contas e também entende que, da maneira que está, o endividamento vai ser descontrolado, de fato, até que, numa situação limite, a gente possa viver, eu não vou dizer um calote exatamente, porque a dívida é uma dívida emitida em reais, mas poderia haver um impacto muito forte sobre a inflação. Então, resultado da história, há ainda uma apreensão muito grande, apesar das medidas apontarem na direção certa. Talvez sejam necessários mais alguns ajustes para que o mercado se acalme. Professor, e vamos trazer aqui também um outro assunto que é importante, porque a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso para todo mundo entender. O que significa substituir taxas federais e estaduais por 2 impostos que recaem sobre o consumo. Refrigerantes, cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo, ficaram dentro do imposto seletivo, ou seja, as taxas vão ser mais altas para esses produtos. O texto agora segue para a sanção do presidente Lula. Bom, primeiro, eu acho importante a gente dizer o seguinte, não é preciso, vou usar a sua frase, professor, não dá para fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, se tira de um lugar, né, tem que cobrar mais de outro. E acaba todo mundo pagando. Quem? Nós, consumidores, né? Pois é, então a ideia, só para o pessoal de casa talvez organizar o raciocínio, o governo está retirando uma série de impostos e colocando um imposto no lugar. Esse imposto tem 2 destinações. Ele vai em parte para a União e em parte para estados e municípios. É o chamado IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Esse imposto vai valer. Esse imposto, ele incide, inicialmente, ele tem uma alíquota padrão, na verdade. Ele incidiria indistintamente sobre todos os produtos. Porém, o governo começou a fazer distinções entre setores, considerando a essencialidade de cada setor. Então, por exemplo, o governo entendeu que cesta básica merece um tratamento especial, merece um imposto menor, ou melhor dizendo, não merece imposto nenhum, alíquota 0 para produtos da cesta básica. E outros produtos que geram outros tipos de custos, como, por exemplo, custos de saúde. Me refiro, por exemplo, ao caso de bebidas açucaradas, de bebidas alcoólicas, de cigarro, enfim, produtos que causam danos e, portanto, custos futuros à saúde. Esses produtos também merecem impostos maiores. Então, o grande debate, Kelly, é em torno disso. Quem paga menos, quem paga mais? Quem é favorecido, quem é mais onerado? A história toda se dá em torno disso. E aí, nessa história, a gente vê alguns absurdos acontecerem, como, por exemplo, algumas proteínas que compõem a cesta básica e que não têm, portanto, imposto nenhum, têm imposto 0, são produtos que não são exatamente destinados à população de menor renda. Então, o debate mais feroz está em torno disso. E uma dúvida que aparece sempre aqui para a gente, professor, acho que é uma oportunidade para a gente esclarecer também, é o seguinte, né? Quando se fala em reforma tributária, algumas pessoas dizem, nós vamos pagar mais imposto, vai vir mais imposto por aí. E fica aquele temor também. Mas vamos lá. Pode acontecer isso, da gente pagar mais imposto quando se fala em reforma tributária, ou o que vai acontecer é isso, a arrecadação é a mesma, o que muda é quem paga mais e quem paga menos? Olha, vão haver ganhadores, vai haver quem pague mais e vai haver quem pague menos. Mas a ideia é desonerar a produção, é fazer com que os impostos sobre a produção sejam mais leves, mais suaves, e o imposto sobre o consumo seja mais pesado. Então, a ideia é tornar os nossos produtos menos caros na sua produção, estimular, portanto, a produção, e isso pode ter, a médio e longo prazo, um efeito positivo para o consumidor, mas o problema é que, no curto prazo, claro que o consumo, ou algumas parcelas, alguns setores de consumo vão ter
preços mais altos. Então, vai haver, de fato, esse jogo de ganha e perde. Mas, no longo prazo, se a gente considerar que o setor de produção está sendo favorecido com impostos menores, pode haver mais competição e, por essa via, preços menores e produtos melhores. Sim. Agora, é o seguinte, professor, quem às vezes só vende aqui para o mercado nacional, muitas vezes enfrenta algumas dificuldades. Já quem exporta respira aliviado, até porque a gente tem a cotação da moeda americana. E olha só essa notícia. A Associação do Comércio Exterior do Brasil projetou um aumento de 5,7% nas exportações do próximo ano. Isso comparado com 2024. As vendas para o exterior, inclusive em 2025, devem somar mais de 358 bilhões, eu disse bilhões de dólares, o que representa um superávit de mais de 93 bilhões de dólares. E o levantamento apontou que o principal destino será a América do Sul. Vamos explicar melhor um pouquinho esse cenário. Então. Isso tem a ver, então, com o aumento do dólar? A gente está exportando mais, a gente está fazendo mais parcerias, vendendo mais para outros países. Qual que é o panorama, professor? Bom, deixa eu primeiro só contextualizar, mostrando o que está acontecendo agora nesse cenário, olhando só o que a gente chama de balança comercial. O que aconteceu muito mais recentemente, digamos que nos últimos 6 meses, foi uma estabilidade da exportação e uma alta muito forte da importação. A exportação ficou estável, principalmente porque alguns produtos primários tiveram seus preços reduzidos. É o caso da soja, é o caso do minério de ferro, é o caso do petróleo. O Brasil hoje exporta uma quantidade bastante razoável de petróleo. Então, a retração desses preços prejudicou um pouco a exportação. A exportação, na verdade, foi até compensada pela alta de outros produtos, mas na média ficou estável, mas a importação subiu muito. E subiu muito porque há uma recuperação, pelo menos até agora, importante da atividade econômica. Você está acompanhando que o PIB tem aumentado de uma maneira bastante robusta nos últimos trimestres. Então, uma melhora na atividade econômica interna faz com que a importação aumente. Então, isso gerou nos últimos tempos, a ideia de que a balança comercial estava se deteriorando, apesar de muito superavitária. Porém, nós temos agora 2 fatores novos nesse cenário. Primeiro, dólar muito mais caro, como você disse. Segundo, taxa de juros muito maior, o que, por esse lado, dá uma segurada nas importações. Então, para o ano que vem, é muito factível a gente ter um bom resultado na balança comercial. Era isso que eu queria dizer. E a gente vai aprendendo, né? Eu falo que é tão importante a gente ter esse momento no Conexão, porque a gente traduz o economês. Então, muito obrigada, professor, pelos ensinamentos, pela análise. Uma boa tarde, até a próxima. Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada.